Salve, galera. Leno Arguile na área. Hoje estou aqui com Samuel e Gutenberg. E eu, Vinícius. Hoje iremos ter o tema de jogos de terror. Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal, senão eu vou te atormentar. Curte nossas páginas nas redes sociais. Dá o like, e esse papo é sério. Então, acompanhe o nosso vídeo. Leno Arguile. Estamos fumando aqui Ololiuk da Tangiers e do outro lado 2005 Blueberry, também da Tangiers. E hoje iremos relatar sobre alguns jogos de terror. Iremos falar sobre Outlast, Layers of Fear, que é o game principal do vídeo, o tema principal. Silent Hill. Então serão esses 3 temas. Se você puder falar um pouco mais alto, iremos ficar agradecidos. Silent Hill. Certo. Samuel, estamos jogando aí Layers of Fears, como vocês conseguem ver aí na parte de cima. O que você tem a falar sobre esse jogo, Samuel? Então, Layers of Fear é um jogo, tipo, a pegada dele é muito diferente dos jogos de terror que eu tava acostumado. Tá ligado? A história dele, tipo, não é... Você tem que fugir, tá ligado? É um jogo lento, mas é um jogo que te assusta, tá ligado? Mesmo assim ele consegue te assustar nos mínimos detalhes, tá ligado? Sobre um pouquinho da jogabilidade desse jogo, como que funciona? Então, como vocês podem acompanhar aí, ó, eu vou explicar basicamente, tô chegando aqui no ponto aqui, ó. Basicamente ele é um jogo que, mano, você anda e você tem que descobrir as coisas, tá ligado? Você tem que, mano, achar. A história do jogo basicamente você tem que pintar esse quadro, tá ligado? O jogo se passa você pintando esse quadro. Tá ligado? Não. Estamos aí com uma pessoa com um demônio no corpo. Ai! Ai, caralho. O bagulho ficou escuraço, cachorro. Olha! Alguém ajuda a câmera! Alguém ajuda a câmera! Algo está acontecendo de errado com esse jogo. Então, galera, o jogo se passa com a pintura de um quadro. Então, ó, aí você, tipo, são algumas coisas que você precisa pra pintar o quadro. Correto? Tipo, ele vai atrás da tinta, ele vai atrás de tudo certinho, mas tem um... Peraí que eu nem vi assim. Mas ele tá numa casa? Onde? Sim, ele tá na casa dele. Ele é um pintor perturbado, tá ligado? Ele é um pintor perturbado, ele tá tentando fazer a sua obra-prima. E a casa dele é mal assombrada? Não. Então por que é um jogo de terror? Então, é aí que esse jogo me pegou. Porque não é aquele tipo de jogo de terror que você tem que fugir. Ele é o tipo de jogo de terror que você tem que... Mano, você tem que... É tipo, o terror acontece na sua cabeça, tá ligado? Então ele é meio sinistro. Sim. Tem um psicológico afetado. É o psicológico dele que tá abalado. Então, você vai passando por essas fases junto com ele. Tá ligado? Você vai passando por essas fases junto com ele. Você consegue entrar no que ele tá sentindo. Você acompanha o tormento que ele sofre tentando pintar o quadro, né? Que não é a primeira vez que ele vai tentar pintar esse quadro. É. Daí tudo que ele vai passando, tudo que ele passa, toda vez que ele vai tentar Toda pintar vez que ele vai pintar o quadro e nunca dá certo. o quadro nunca é do jeito que ele quer. Então quer dizer que se um dia ele só for querer comer um steak burger, nada de terror vai acontecer dele. Não, porque ele é tão perturbado que ele não sai de casa, tá ligado? Esse pintor, ele não consegue sair de casa porque a vida dele se tornou pintar esse quadro. Então é tipo você com games. Com certeza. Olha, a boa analogia, gostei. Então Sim, você bela gostou analogia. desse jogo por se incorporar no personagem. Isso, pra me identificar. Não sou um pintor, igual ele é. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu já joguei esse jogo aqui algumas vezes, tá ligado? Então
eu sei, tipo, fazer as coisas, eu sei onde que eu tenho que ir. Mas vamos falar então um pouquinho de outros jogos de terror. Enquanto vocês acompanham aí esse jogo, eu joguei um pouquinho do Outlast. Quais? 1 e o 2. Porém o 2 eu não consegui zerar devido ao meu psicológico ter sido afetado. Estou dessa maneira hoje, devido a ter tentado jogar essa semana o Outlast. É bicha. Fiquei um pouco abalado e sinistro. Inclusive a gente tentou jogar agora um pouco antes e não deu. E aí eu já fiquei mais puto ainda. Então Outlast já tem 2 jogos. O primeiro é em um manicômio, no qual o repórter vai lá para entender o que houve nesse manicômio. E então começa a acontecer diversas coisas bizarras nesse jogo. Né? Zerei o jogo e tive que assistir um pouco de Discover Kids. Pra ser sincero. Porque me abalou. Então, ó, vou explicar basicamente. Ele tá indo atrás de tudo, de materiais pra pintar a tela. Isso no Laser of Fear, Sim, certo? ele precisa da tela, Sim. ele precisa da tinta, ele precisa do pincel, precisa de tudo. Agora eu consegui pegar a tela. O que ele usa como tela? Um pedaço de pele humana. Como assim, cara? Tipo, imagina a tela do quadro uma pele humana. É isso que ele E usa. da onde ele tira essas peles humanas? Aí você tem que jogar pra você poder entender. Eu não quero dar spoiler do jogo, tá ligado? Pra Aqui, ó, vocês tá vendo? entenderam que o cara é um pouco de canibalismo. Ele tem peles humanas no quadro. Canibalismo se come, né? Mas mesmo assim, ele tem pele humana, ele comeu e deixou o resto lá. E Olha lá, colocou lá. Não tem como eu ver que eu tô com pouca. O nome do jogo é Layers of Fear, é Camadas do Medo, tá ligado? Então, a base que ele tá usando pra fazer essa pintura Tem são um pegador aqui, meu. uma pintura por camadas, tá ligado? Então eu vou atrás de tipo, todos os itens necessários pra pintar as camadas. Justo. Aí, ó, e você tá percebendo o que tá acontecendo nesse jogo. Eu abro uma porta, quando eu fecho ele e abro de novo, já não é o mesmo lugar. Entendeu? Então, tudo que tá acontecendo aqui... Mas isso se passa na cabeça sim, do cara? sim, ele tá perturbado, tá ligado? Ele É. tá fazendo a pintura, só que pra ele é como se ele estivesse vivenciando isso. Muito, Pra ele é essa visão que ele tá tendo fazendo os quadros. muito sinistro, digamos de passagem. A gente resolveu falar desse jogo específico porque ele é totalmente diferente dos outros jogos de Os terror. outros jogos de terror que... Porque normalmente é um survival, ou você tem que matar os monstros, é uma caçada, ou é uma busca por alguém. Normalmente é assim. E tem monstros no psicológico dele? Tem um monstro específico, que tipo, eu não posso dizer qual que é. Tipo, isso aí. Tipo, vamos jogar pra você entender quem é. Nesse jogo aqui, no Layers of Fear, você não foge de tempo nenhum. Não tem como você fugir da história. Você sempre vai cair. Não tem como você entender melhor a história. Tem alguns coletáveis que você pega durante o mapa, você consegue entender o porquê que esse pintor tá desse jeito, o que aconteceu na vida dele pra ele estar assim. Então o jogo, ele já... No começo é meio confuso. Sim, o começo você não entende totalmente nada. confuso. Só que conforme vai passando, você vai entendendo que, tipo, você vê coisas que, tipo, isso não é real, tá ligado? Não tem como isso ter acontecido. Sim. Não tem como. Diferente do Outlast que você, tipo... Você tem uma introdução... Olha lá, essa cena aqui, ó, tá vendo? Ó, abri uma porta, apareceu aqui. Só que quando eu olho pra trás, não tem mais corredor. O corredor que eu passei. Não existe mais. Então o psicológico dele, vemos que ele é um cara Olha lá, muito... olha lá. Voltou o corredor. Voltou. E um rato passando. Entendeu? Agora eu vou explicar um negócio pra Como você. se ele não é tão higiênico na casa dele? Calma, é que ele tem um problemas com rato, tá ligado? O Tipo, psicológico dele. meio, tipo eu. Sim, ele tem. Só que tipo, o problema dele é praga, tá ligado? Ele odeia rato. E barata. Tipo, pra ele escuta isso, ele escuta rato o tempo todo. Barata ele não. escuta que tem barulho de... Não, barata não. Aí já não é eu. Então, só que tem um ponto desse jogo aqui que tipo, pode facilitar você quando você for jogar. Sempre que você vê o rato tipo, indo pra algum lugar, provavelmente é esse lugar que você tem que ir. Gutenberg, diga-me um pouco mais sobre Silent Hill. Fiquei curioso. Então, Silent Hill é um jogo bem complicado de se entender, na verdade. Porque a história ela é bem complexa. O Silent Hill que eu mais gostei, que foi o que eu joguei, rejoguei e joguei outras vezes, foi o 2. Mas então o que você gostou muito do 2? O 2 pra mim é o melhor de todos, Ficou um pouco abatido, seu psicológico? com certeza. Beleza, jogo de terror. Naquela época ainda,
Que época. PlayStation 2 Então vimos que é um pouco antigo, era muito bom. não é mesmo? Eu não vou contar o final do... Silent Hill, que é um puta jogo. é um puta jogo e quem tiver a oportunidade de jogar, joga. Joga. Então joguem, quem tiver a oportunidade de jogar esses jogos de terror, joguem. E você, tudo bem que você vai ficar um pouco abalado, mas existe Discover Kids para isso, Cartoon Network, E Silent TV Hill Cultura. é um jogo que já é diferente desses dois, né? Porque é um jogo meio survival e meio caçada. Ele é a mistura do Outlast com Resident Evil. Porque Exatamente. você consegue brigar, só que muitas vezes você tem que fugir. Em alguns momentos Tá é ligado? melhor Você é fugir. melhor fugir porque não vai dar. Não vai dar. Entendi. O que eu achei de diferente no Layers of Fear é que é um jogo que ele tá sempre na casa dele, não tem monstro nenhum, só que a mente dele perturba ele. Entendeu? Foi isso que me agradou, Só que daí isso que o- me destruiu nesse jogo, mano. O monstro que ele tanto foge, que ele mais tem medo, é a mulher dele. Mas É, ela é mulher feia? Não é que ela é feia. Ó, aconteceu alguns Mas acidentes. ele não vai atrás da mulher dele? Não. Esse aqui, igual eu falei, o intuito do jogo é você completar a sua obra-prima. Isso é Layers of Fears. Sim, é o Layers of Fear. Estava confuso. A obra-prima do jogo é um quadro da mulher dele. Só que sempre que ele tenta fazer, sai com ela deformada. Porque aconteceu um acidente com ela, que ela pegou fogo. Na verdade, se você for ver o final, os quadros estão todos perfeitos. É, só que na cabeça dele estão todos deformados. Muito instigante. Estão todos deformados. Então instigante. ele fica sempre no... Tipo, meio que ele no dia entra- da marmota. Ele entra em um loop, porque ele acaba um quadro, dá ruim, ele vai lá e começa outro. Vou dar um spoiler. Tem um spoiler que são 3 finais. Todos os finais fica um quadro diferente, fica um quadro da mulher dele. Só que tem um final que o quadro que aparece é um quadro dele. Naquele quadro, a sanidade dele passou, tá ligado? Ele não tá mais... Ele conseguiu Louco. fazer a obra-prima dele, Muito tá bom. ligado? Ele conseguiu fazer, então ele parou com essa loucura. Então, galera, é isso. Estamos passando um pouquinho para vocês sobre jogos de terror. Certo? Novamente irei dizer para se inscreverem aqui que não estou brincando com isso. Não estou brincando. Bom? Então se inscrevam, deem um like em nossas páginas também, Instagram e Facebook. Acompanhem. Acompanhe porque eu consigo ver quem não acompanha. Aí a parada vai ficar séria pro seu lado. Belezinha? Belezinha. Então é isso, galera. Muito obrigado, viu, por ter assistido. Vejam mais futuramente. Acompanhem. Comentem também o que acharam, deem opiniões. Falem sobre os jogos de terror para a gente fazer futuramente. Jogar. Tá bom? Muito obrigado. Espero que tenham muito gostado desse gameplay aqui, desse videozinho gostosinho. Tá bom? Tenham uma boa noite aí, um bom dia, uma boa semana. Adeus.